Olá, tudo bem? Hoje vamos falar dele, compositor, músico, poeta, cantor, um dos ídolos do rock brasileiro. Isso, ele, Angenor de Miranda Araújo Neto, mais conhecido por todos como Cazuza. Fazer esse vídeo, falar sobre Cazuza, é uma alegria para mim. Infelizmente eu não pude acompanhar sua carreira enquanto ele estava vivo, mas eu pude estudar, né? Treinar, ouvir, tocar várias das suas músicas por muitos e muito tempo. Para não dizer que eu nunca fui a um show do Cazuza, eu cheguei aí quando eu tinha lá meus 4 anos de idade. Meu pai e minha mãe estavam em Fortaleza comigo, né? E o Cazuza ia fazer um show lá. E eles me levaram para esse show. Só que eu tinha 4 anos, né? Então quando o Cazuza entrou, depois de um tempo de demora, ele entrou no show. Ele começou a cantar aquele estilo dele, né? Que tinha uma pegada de blues, né? E meio que tinha um pouquinho de gritaria ali, assim. E aquilo me incomodou quando criança e infelizmente só deu para meu pai e minha mãe darem uma olhada no Cazuza. E eu acabei atrapalhando eles a assistir o show e acabei indo para casa sem levar maiores lembranças desse dia. Bom, mas então o Cazuza me encantou muito pelas suas letras. Eu sempre gostei muito das letras das músicas, né? Que é uma das formas que eu encontrei e encontro hoje, sim, eu acho bacana, que é, para mim, assim, da poesia, né? A letra de uma música, para mim, ler as músicas, suas letras, é como se eu estivesse lendo livros de poesias. E o Cazuza traduziu bem nas suas letras esse formato, né? De fazer as suas músicas poesias. Inclusive, foi feito um livro com essas poemas, poesias, né? Essas letras de músicas que ele compunha, chamado Eu Preciso Dizer Que Te Amo, Preciso Dizer Que Te Amo, que é o nome de uma das músicas dele, né? E, e é muito interessante, assim, né? Além dele escrever de uma forma poética, né? Ele também faz crítica. Apesar ele vir de uma família rica, né? O pai dele era produtor musical, fez uma gravadora, a Som Livre, né? Gravadora essa na qual ele chegou a trabalhar, Cazuza chegou a trabalhar aí por um período de sua vida antes de entrar no Barão Vermelho, né? E apesar disso, né? Apesar dele ser ali vindo dessa família rica, ele, né? Posso dizer, ele fazia críticas sociais, críticas sobre a sociedade brasileira, sobre as classes sociais, né? Inclusive ele tem uma música intitulada Burguesia, que ele faz uma crítica pesada, né, sobre a burguesia. E assim, né, voltando lá, voltamos agora aqui ao Cazuza mais novo, né, da sua infância, podemos dizer o seguinte, que ele sempre foi rodeado, né, por artistas, né, tendo em vista esse fato aí que o pai dele tinha essa gravadora, né, então na casa dele de vez em quando passava ali um Caetano Veloso, né, Magal Costa, entre tantas outras pessoas, Gilberto Gil, né?
entre outras pessoas que fizeram parte da música brasileira, né? E ele, Cazuza, é filho único, né? Passava ali o tempo com os pais e quando os pais saíam na noite para curtir ali as noites cariocas, né? Cidade na qual ali o Cazuza nasceu, no Rio de Janeiro, né? Nasceu, morou, né? Ali em Leblon. Ele ficava com a sua avó Alice, né? E para quem, né? Cazuza escrevia vários poemas e tal, e ele começou ali a treinar a sua habilidade, né? De ser um poeta. Foi escrevendo assim essas poesias para sua avó, que inclusive, né? Após ter perdido a sua avó, né? Então, a sua avó morreu. Ele escreveu uma música, uma letra, né? Um poema que tempos depois, né? Musicado ali pelo parceiro dele de Barão Vermelho, Frejá, foi e musicou essa letra, né? Que é o poema, que foi gravado pelo Ney Matogrosso. Uma música que me tocou muito, que eu gosto muito, que contava ali a saudade dele, da avó dele, né? E dos momentos que eles passavam juntos ali, né? E assim, no caso eu gostava muito de samba, né? Dentre aquelas pessoas que ele... E MPB, né? Samba, MPB e tal. E um dos músicos que ele gostava era o Cartola. Era o seu principal ídolo da juventude dele, né? E assim, ele vivia, né, no Leblon, mas não era muito bom assim nos estudos e tal, né? Quase foi reprovado certa vez no colégio que ele estudava, ele teve até que mudar de colégio por conta disso, né? Mas o pai dele deu uma pressionada dele e disse que se ele passasse no vestibular ele ia ganhar um carro. Ele foi lá, passou no vestibular, começou a faculdade, mas não foi para frente, né? Largou a faculdade, foi fazer um intercâmbio nos Estados Unidos ali para fazer um curso de fotografia. Depois ele foi para a Inglaterra e na Inglaterra ele foi quando ele conheceu o rock and roll, né? Assim, ele teve contato maior com rock and roll, né? Com Rolling Stones, Led Zeppelin, né? E ele se encantou com rock and roll. E como ele disse na música dele, faz parte do meu show, né? Ele tá ali, faz músicas bossa nova com rock and roll, né? As duas grandes influências musicais dele. E no período, é bacana dizer que no período que ele esteve lá trabalhando com o pai dele, ele fazia o release de muitas bandas, ele escolhia as bandas e artistas que iriam ser gravadas ali para na gravadora ali, né? Que participariam da gravadora. E também, com certeza, é isso, além dos contatos que ele teve com esses artistas ali, né? Ele também aprendeu muita coisa, né? E juntando MPB, samba, né? Bossa nova, tal, rock and roll e a sua vida boêmia, né? Isso tudo foi característica e estava impresso nas suas poesias, nas suas letras de música e no seu jeito de cantar e fazer seus espetáculos. Enquanto ele trabalhava com o pai dele, ele foi contactado por uma banda do Rio de Janeiro que estava em formação ali, que precisava de um vocalista, que havia acabado de chamar o Léo Jaime, mas o Léo Jaime não
não quis participar do projeto, mas indicou o Cazuza. E aí o Cazuza, que já havia se apresentado em público lá no famoso Circo Voador do Rio de Janeiro, por conta do grupo teatral Asdrubal trouxe o trombone, acabou entrando nesse grupo aí, né, que estava iniciando, que era o Barão Vermelho. Aí, então ele entra em 1981, em 82 ele já grava o seu primeiro CD, né, com grandes músicas aí né, que fizeram história, né. E aí passa de 81 a 85 no Barão Vermelho. Grava três CDs, né, três álbuns. Grava três álbuns, na época nem tinha CD, mas grava três álbuns com Barão Vermelho, né, gravando essas músicas Podia Nascer Feliz, Todo Amor Que Houver Nessa Vida, É Maior Abandonado, Mais Uma Dose, Bete Balanço, né, e faz um grande show no primeiro Rock in Rio que teve, né, e aí em 85 ainda ele começa a carreira solo, rompe com o Barão Vermelho, lançando o CD Exagerado, né? E aí vai. Ele continua compondo, tocando, gravando, cantando, fazendo shows, né? Fazendo clipes, inclusive, né? Tem vários clipes dele aí. Antes mesmo de ter MTV aqui no Brasil, tava ele lançando seus clipes, né? Na Rede Globo, principalmente. Infelizmente, ele contraiu o vírus HIV e em 1987 chegou ainda a tomar os primeiros coquetéis e tal, né, para dar aqui uma qualidade de vida para o paciente e tal. Mas infelizmente em 1990, 7 de julho de 1990, ele veio a óbito, né? Mas antes disso, né, em 89 ainda, ele chegou a fazer um grande show, né, intitulado O Tempo Não Para, né, onde uma das músicas, né, lógico, é O Tempo Não Para, mas ele faz tipo um show, uma coletânea ali, um show para televisão, né, convida artistas para tocar junto com ele, então tem o Frejá, tem a Simone, dentre outros. Sou forte, sou por acaso, minha metralhadora cheia de mágoa, né? E assim, deixou um grande legado, né? Deixou um grande legado para mim, inclusive, né? Quando eu comecei a minha caminhada na música, no rock, teve muito das impressões digitais do Cazuza. Eu, quando eu tinha ali meus 15 anos, eu me lembro que meu pai, ele tinha uma estante que era cheia de CD, assim. E aí eu comecei vou começar a ouvir aqui, eu já ouvia, né, as músicas que meus pais tinham, né, e eles sempre tocavam, mas de vez em quando eu ouvia rádio, mas quase eu não ouvia muito. E aí eu falei, não, vou começar a ouvir aqui, ver o que tem aqui de bom. Eu já conheci algumas coisas, já tinha um caminhozinho ali das pedras. E vi um CDzinho lá, uma capa azul, que era Cazuza e Barão Vermelho. Botei lá pra tocar e me impressionei bastante assim com a musicalidade e com as letras, né? Tanto do Cazuza quanto do próprio Barão Vermelho. E, e como é meu costume, quando eu pego assim uma música, ficava ouvindo repetidas vezes aquele álbum, aquele CD.
né? E até eu escrevia assim, às vezes no caderno do colégio, assim, porque eu achava o nome muito interessante, Cazuza. Eu escrevia Cazuza. Tinha até um colega e tal que tentou, né, me chamar de Cazuza e tal, mas não deu certo não. E aí eu comecei a começar a ouvir, né? Chegou num certo tempo que a minha coleção, né, dos CDs do Cazuza foram aumentando. Então não era mais apenas aquele CDzinho que tinha lá com meu pai. Já era um. Aí eu já comprei o CD Ideologia, né? E de ideologia eu fui voltando no tempo, cheguei no Exagerado, comprei os primeiros CDs do Barão Vermelho e cheguei a fazer ali uma coleção, né, dos CDs todos do Cazuza, desde o Barão Vermelho até o último CD lá que ele tinha. E gostei de muitas músicas, inclusive músicas que não são assim tão conhecidas, né, do Cazuza. E aí eu comecei a aprender essas músicas, a cantar. Eu estava aprendendo também nessa época ali a tocar um violão, guitarra. E aí eu comecei a tocar também. E estava formando nessa época ali a banda Raízes Urbanas com a minha prima Thaís, né? E uma das influências que veio da minha parte nessa banda foi exatamente Cazuza. Então a gente tocava, a gente fazia, né, os covers de algumas músicas dele. E não era inevitável que nessa época minhas composições tinham, né, ali um quê de Cazuza, né? E um dos presentes legais também que eu ganhei da minha mãe foi um dos volumes do songbook dele, né? Que tem várias músicas. Tem O Tempo Não Para, que eu já fiz cover aqui. Tem Codinome Beija-Flor, que eu também fiz cover aqui. E outras músicas bacanas aí, do Cazuza. E é engraçado que nessa época eu tava ali ouvindo direto Cazuza, muito Cazuza. Conhecia muito sobre as músicas dele e tal. Até um pouquinho da história, que eu fui ao longo do tempo também conhecendo e evoluindo. Por outro lado, as pessoas, os meus colegas de colégio, né, estavam todos ali envolvidos com Legião Urbana, que ainda estava, né, ainda estava acontecendo ali, né? Legião Urbana ainda estava, tinha acabado de lançar ali um acústico MTV, então o pessoal estava ainda naquele euforia com Legião Urbana e eu pouco sabia assim sobre Legião Urbana, né? Eu sabia porque não tinha como não saber, porque todo mundo falava e quando a gente se reunia, fazia festas e tal, dos pessoal do colégio, né? O pessoal levava um violãozinho, tava lá e tava tocando Legião Urbana. E eu, por outro lado, tava ouvindo Cazuza, e às vezes quando eu pegava o violão para tocar, eu queria tocar Cazuza, mas ninguém sa- sabia, ou não sabia era bem pouco. E foi uma coisa engraçada isso aí. E assim, ele deixou legados, né? Até mesmo no vocabulário, com segredos de liquidificador, né? Por exemplo, e dentre outros importâncias que ele teve, tanto com suas letras, quanto com as suas músicas e quanto com a sua personalidade, né? Para quem quer conhecer mais, assim, tem aí o filme, né? Que conta, tem os livros que falam sobre a vida dele, tem os CDs, né? Os álbuns, e tem também o filme, né? O Tempo Não Para, né? Que foi muito emocionante quando eu vi, conheci ainda um pouco, ainda mais sobre a história dele nesse filme, e foi muito interessante de assistir. Bom, por hoje é só, né?
Espero que vocês tenham gostado. Peço que se inscrevam no canal para poder contribuir para que esse canal chegue ao maior número de pessoas. Peço que também deixe seu like, né? E deixe um comentário se você conhece o Cazuza, qual música preferida você tem do Cazuza, se você gosta do Cazuza, se você não gosta. E é isso. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima. Boa viagem.